Boa noite, gente. O nosso grupo é composto por Ana Beatriz, Iron Ponte, Jailane de Souza, Laina Siqueira, Letícia Giacomo e Silvio Portilho. E o tema da nossa habilidade é a vontade, ou volia. Começando por algumas definições básicas, a vontade ela é uma união entre o instinto, o afeto e também o intelecto, como, por exemplo, avaliar, julgar, analisar e também decidir. A sua execução ela deve considerar aspectos socioculturais e também aspectos pessoais. Para Schopenhauer, ele diz que a vontade é um impulso cego e irresistível da pessoa. Já Nietzsche diz que a vontade é uma luta pelo poder. Daí, a função vontade, ela engloba alguns aspectos psicológicos. O primeiro deles seria o instinto. O instinto é uma resposta comportamental padronizada de determinada espécie. Ela é herdada, natural e que visa a sua sobrevivência, como, por exemplo, a fome, sede, medo e reprodução. Por exemplo, o leão ele come porque ele tem fome e só por isso. Em contraposição com o instinto, nós temos a pulsão. Na psicanálise, define-se pulsão como conjunto de elementos inatos e inconscientes, de origem parcialmente biológica e parcialmente psicológica, diferente do instinto, que ela é inteiramente biológica. Uma pulsão ela tem a função de realizar um desejo, de causar prazer por meio de um objeto representante, que pode ser o afeto ou então uma ideia. Então, por exemplo, uma mulher que é viciada em comprar bolsas. Ela compra bolsas não por uma necessidade, mas para satisfazer o seu desejo inconsciente. Um outro exemplo também seria o ato de comer. Nós não comemos somente quando estamos com fome, né? Nós também podemos comer quando nos sentimos felizes, tristes ou então para comemorar. E aí, nesse caso, além dessa questão biológica, nós também vamos ter a questão psicológica. O outro aspecto da vontade é o desejo. Desejo é um anseio consciente, moldado e que busca satisfação, o que é diferente da necessidade. A necessidade é caracterizada por ideias fixas e é independente da cultura daquele indivíduo. O outro aspecto seria a inclinação. A inclinação seria uma tendência a desejar, gostar e buscar, e ela está inteiramente relacionada à personalidade do indivíduo. Então, ela se trata de algo que é constitutivo da pessoa e ela é, em certa proporção, de natureza genética. E por último, o último aspecto da vontade seria a motivação. Pela motivação, investiga-se como o comportamento ele é iniciado, dirigido e sustentado. Para a psicologia contemporânea, a motivação ela é tanto intencional, então ela pode servir para estimular a pessoa a tomar determinadas ações, ou então reguladora. Ela permite àquela pessoa controlar o seu comportamento, assim como influenciar o comportamento de outras pessoas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o ato volitivo, ou o ato de vontade. Então, segundo esse autor, o Augusto Luiz Naves de Mello, o ato volitivo ele seria caracterizado pelas expressões típicas, como eu quero, eu não quero. E isso, em última instância, iria caracterizar a vontade humana, Então, a gente tem vários motivos, razões intelectuais que vão influenciar esse ato volitivo, como influências afetivas atrativas, como gostos pessoais, enfim, e repulsivas, como você sente repulsa, o sentimento de repulsa, de nojo, que vão pressionar a decisão volitiva, para um lado ou para o outro. Então, o ato volitivo, de forma geral, ele ocorre como um processo, que é chamado de processo volitivo. E aí a gente tem 4 etapas, ou momentos fundamentais, e eles seguem uma cronologia. O primeiro momento, então, seria a fase de intenção ou propósito. E aí a gente tem as tendências básicas do indivíduo, as inclinações, os interesses, e é nesse momento que agem os impulsos, os desejos e os temores também, que são inconscientes. E eles acabam exercendo influência nessa decisão. E muitas vezes o indivíduo nem percebe da influência desses fatores. A segunda fase seria a fase de deliberação, que diz respeito a uma ponderação consciente. Então o indivíduo ele vai fazer uma análise do que seria positivo ou negativo, os prós e os contras, o que é favorável e desfavorável, benéfico ou maléfico em uma determinada decisão. Então é um momento de apreciação, consideração desses vários aspectos. E aí a terceira fase seria a fase de decisão propriamente dita, e é um momento culminante, o auge do processo volitivo. É um instante em que se demarca o começo da ação. Tomou-se a decisão, e aí iríamos para a quarta fase, que seria a fase de execução, e a etapa final do processo. Então aí a gente tem atos psicomotores simples e complexos, que são decorrentes justamente dessa ação de decisão. E aí são postos em funcionamento para consumar tudo que foi decidido e aprovado pelo indivíduo. Então, esse ato de vontade, ele é pautado nessas quatro fases, que eu comentei. Então, ponderação, análise e reflexão, eles vão preceder a execução da
execução motora da ação, né? E são denominados ação voluntária. E aí, essa questão de ação voluntária acaba suscitando um debate sobre o quanto o ser humano ele é dirigido por sua vontade, né? Por seu livre-arbítrio, e quanto dessas deliberações, de seus atos, na verdade, são dependentes de determinismos, né? Vários. Genéticos, anatômicos, fisiológicos, culturais. E esse debate, né, tem uma longa tradição no Ocidente. Bom, o córtex pré-frontal é o centro executivo do cérebro e ele representa uma estrutura relacionada à vontade por ser responsável por funções executivas, como, por exemplo, a identificação de novos problemas, o planejamento de ações para resolver esses problemas anteriormente identificados e, principalmente, a monitoração das ações que vão ser realizadas. Essas funções executivas são processadas principalmente nessa parte dorsolateral, que é a parte mais alta e lateral dos lobos pré-frontais. Consequentemente, é possível dizer que algumas alterações da vontade e da capacidade de agir estão relacionadas com déficits das funções executivas e com lesões ou disfunções do córtex pré-frontal. Por exemplo, eu trouxe aqui as principais síndromes frontais. A primeira delas é chamada de síndrome da desinibição. O local da lesão é órbito frontal e esse indivíduo vai apresentar impulsividade, agressividade, grosseria, falta de sensibilidade. Resumindo, a perda do tato social. Ele não sabe mais como estar em grupo. Segundo, síndrome apático-acinética. O local da lesão é o frontal medial e esse indivíduo se demonstra apático. Ele tem uma diminuição da motivação, ele não tem iniciativa para novas ações. E a terceira é a síndrome cognitiva com perda das funções executivas. O local da lesão é aquela parte dorsolateral e esse indivíduo vai apresentar principalmente uma incapacidade de realizar tarefas que incluam sequências complexas de ações. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre atos volitivos, relacionando, com esses comportamentos morais e variabilidade cultural. Segundo Mark House, um pesquisador evolucionista, a nossa espécie, Homo sapiens, ela foi equipada pela evolução, ao longo da evolução, para ter a capacidade de fazer julgamentos morais e também de realizar alguns atos de vontade de acordo com algumas regras universais. E aí eu vou mostrar mais à frente um quadro que vai ter todas essas regras que ele diz, Mas assim, só para vocês já irem entendendo. Ele fala na capacidade de você distinguir o que é uma ação, por exemplo, que foi proposital e uma ação que foi acidental. Ele fala também sobre o indivíduo conseguir atribuir valor a uma ação, que é cometida contra alguém próximo, mais distante a você. E aí você consegue verificar se aquela ação ela é protetora ou se ela é destrutiva. E a gente também tem que lembrar que esses elementos universais que o Mark House comenta, eles foram ancorados ao nosso cérebro, ao cérebro humano, ao longo dessa evolução, sendo que outros primatas, eles também tendem a apresentar esses elementos universais, só que de forma, digamos, parcial. Aí a gente tem aqui uma lista que vai mostrar justamente esses comportamentos volitivos e valores morais, que também foi proposto por Brown, e que eles vão estar presentes em praticamente todas as culturas. Eles podem variar um pouquinho, mas assim, ele diz que são característicos, que vão estar presentes. E aí a gente pensa aqui em assistência a crianças, em distinção entre certo e errado, essa distinção entre bem e mal, falso e verdadeiro. Esse conceito de justiça e de equidade, aí a gente pensa aqui, que o conceito de justiça, ele tende a existir em todas as culturas, só que esse conceito ele pode variar um pouco, Aí a gente pensa aqui também nessa criação, de leis, e aí entra aqui tanto os direitos quanto as obrigações, sendo que essas leis elas tendem a estar em prol, da coletividade, e também presença de tabus, sejam eles alimentares ou de falas, e tantos outros comportamentos e valores que estão listados aqui. Outro ponto interessante a ser notado aqui é que essa universalidade citada por Mark House e por Brown, ela tende a ser contrariada, controvertida em certos debates antropológicos, tá bom? Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre as alterações da vontade, Essas alterações elas podem ser tanto quantitativas quanto qualitativas. Vou falar um pouquinho sobre as quantitativas, e aí a gente pensa em hipobulia, abulia e hiperbulia, para fazer a distinção de cada uma, Eu vou começar falando aqui da hipobulia, que no caso seria um paciente relatando uma diminuição dessa volição.
Aí a abulia seria o extremo, né? Então aqui o paciente ele não vai ter, ele vai ter a abolição completa dessa abolição. Então assim, o que a gente vai ter nesses dois aqui? A gente vai ter justamente um desânimo, uma falta de vigor, uma diminuição da espontaneidade. O paciente ele vai se relatar como sem força, sem energia, ele não tem vontade para nada. E geralmente, essa hipobulia ou abulia vai estar associada a uma apatia, a fadiga fácil e também a dificuldade de decisão. Então, o nosso paciente ele vai ter uma capacidade, né, de fazer decisões prejudicadas, de tomar decisões prejudicadas. Lembrando também que essa hipobulia ela pode estar sendo apresentada, né, em indivíduos normais, em quadros episódicos, principalmente quando você tem uma fadiga extrema ou quando tem um quadro de estresse agudo ali. E aí a abulia, ela já vai ser algo mais extremo e não tão frequente, né? E aí a gente pode pensar em pacientes esquizofrênicos. Com relação à hiperbulia, que no caso seria um aumento, uma elevação extrema dessa abolição, a gente vai ter justamente o contrário do quadro aqui. Então, o paciente ele já vai ter muita vontade, ele vai ser muito espontâneo, ele vai estar com muito vigor, ele vai tomar decisões muito facilmente. E essa hiperbulia já não vai ser tão encontrada, já não vai ser algo que você vai encontrar facilmente nos livros, que vai ser tão relatado. Por isso que eu nem coloquei aqui, mas só para vocês terem conhecimento. Outro ponto importante seria de diferenciar, né, essa abulia da ataraxia. Como eu já comentei, a abulia seria uma diminuição dessa abulia, né? E a ataraxia seria um estado de indiferença volitiva e afetiva que é desejado e é buscado pelo indivíduo. Então, aqui a gente vai pensar, no livro ele até traz, né? Que no caso, místicos, filósofos, eles buscavam justamente essa imperturbabilidade, um estado de imperturbabilidade buscado voluntariamente para obter uma liberdade. Então, eles vão ter uma diminuição do vigor, da força de vontade, só que já é algo que eles estão justamente almejando. E aqui a gente tem até um poema, né, que mostra isso. Não pense nas coisas que se foram e passaram. Pensar no que se passou é aflição inútil. Então ele vai tratar o quê? Ele vai dizer aqui que você não precisa pensar em determinadas coisas que às vezes são necessárias para você. Então eles procuram não pensar para não se afetarem de alguma forma. Eles não querem ser perturbados. Então, assim, a vida ali fica sem vigor, sem ânimo, e é algo, vamos dizer assim, bom para eles. É um estado de liberdade. Então, só para diferenciar esses dois, a abulia é algo que não é buscado. Já a ataraxia é essa busca voluntária por um estado de indiferença volitiva e afetiva. Tá bom, falando agora um pouquinho sobre atos impulsivos e atos compulsivos, eu gostaria de definir esses termos e diferenciá-los também, porque, embora eles pareçam semelhantes, na verdade são bem diferentes. O que seria um ato impulsivo? Um ato impulsivo é a contraposição à ação voluntária. O indivíduo ele vai saltar da fase de intenção à fase de execução de uma ação propriamente dita, abolindo de forma abrupta as fases de deliberação e decisão em tomar determinada atitude. E isso vai acontecer devido ao fato de que o indivíduo deseja, de forma muito intensa, fazer uma determinada ação, né? Já no ato compulsivo, diferentemente do ato impulsivo, os indivíduos eles vão reconhecer essa compulsividade como algo indesejável e inadequado, porque é uma prática que vai contra, né, as suas crenças, aos seus valores morais, às suas convicções. Então, devido a isso, o indivíduo ele tenta refrear essas atitudes compulsivas, tenta adiá-las, mas muitas vezes acaba não conseguindo. Esses atos compulsivos podem variar desde atos relativamente simples, como coçar-se, arranhar-se, ou outras práticas que vão machucar, né, ou não, até rituais compulsivos complexos, que eu vou citar posteriormente. E aqui eu grifei essas palavras, né, egocintônico e egodistônico, porque são palavras que ajudam muito a diferenciar esses atos. Egocintônico é uma característica, né, do ato impulsivo. E o que seria isso? O indivíduo que tem uma impulsividade patológica, ele não consegue reconhecer essa impulsividade como algo prejudicial à sua saúde e das pessoas que o cercam, porque não vai de encontro com as suas convicções, com seus valores morais. Então ele não tenta resistir. Já no ato compulsivo, nós temos a egodistonia, ou seja, o ato ele vai em contramão com a vontade da pessoa, por isso leva esse nome. Ele tenta resistir porque ele reconhece que aquilo é prejudicial. E que algumas características do ato impulsivo. Na impulsividade, o que seria isso? É uma predisposição para agir e reagir de forma rápida, não planejada, respondendo a um estímulo externo ou interno. O indivíduo ele vai ter pouca ou nenhuma preocupação sobre as possíveis consequências negativas disso para a sua vida, por isso ele não vai tentar resistir. É importante também diferenciar, né, o que seriam os impulsos patológicos. Os impulsos patológicos eles são um tipo de ato impulsivo na qual a predominância de ações psicomotoras de forma muito intensa, na qual a característica desses impulsos patológicos é a incoercibilidade. Nada mais é do que esses impulsos vindo de uma forma incontrolável, fazendo com que a pessoa não consiga resistir.
E aqui as características do ato compulsivo, basicamente a compulsividade é a realização de comportamentos que podem ser tanto mentais como motores, mas geralmente são motores, repetitivos, de modo mais ou menos estereotipado, podendo seguir regras rígidas ou servir como um meio de evitar consequências negativas na vida da pessoa. Isso na cabeça dela. Por exemplo, ela acha, né, que dando tantas voltas numa casa, ou fechando e abrindo a janela tantas vezes, vai evitar com que uma catástrofe aconteça na vida da sua família ou na dela mesma, né? E aqui também, outras características, é o desconforto subjetivo do indivíduo, ou seja, ele tem um desconforto em praticar esses atos compulsivos, ele tenta resistir, ele tenta lutar, mas muitas vezes não consegue, e vai haver também uma sensação de alívio após cometer os atos compulsivos, só que logo depois esse alívio é substituído por um desconforto em cometer de novo esse ato compulsivo. E aqui alguns transtornos relacionados aos atos compulsivos e impulsivos. Nós temos o transtorno obsessivo-compulsivo, né, que não tem como não citá-lo, ele leva compulsão no próprio nome. E nesse transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, é bastante presente aquela questão dos rituais de compulsividade, né, rituais mais complexos. Transtorno dismórfico corporal, transtorno de escoriação, entre outros. Já nos transtornos mentais, onde predominantemente relacionados aos atos impulsivos, nós temos o uso e dependência de substâncias, né, químicas, o transtorno de personalidade, borderline, entre outros. E agora eu gostaria de falar um pouquinho das bases neurobiológicas que vão sustentar, né, o motivo pelo qual essa impulsividade e compulsividade acontece. Bom, basicamente, os circuitos neuronais relacionados à impulsividade e compulsividade vão abranger uma gama de processos neuropsicológicos disfuncionais que incluem atenção, percepção e coordenação das respostas motoras e cognitivas da pessoa. Esses circuitos neuronais estão bastante relacionados a estruturas localizadas nos nossos lobos frontais e os corpos estriatais, do inglês striatum. Mas o que seria nesses corpos estriatais? Os corpos estriatais estão localizados de forma profunda no nosso córtex cerebral, abaixo dele. Ele vai ter duas partes, a parte dorsal e a parte ventral, sendo que a parte dorsal é constituída do nosso núcleo caudal, putame, que vão constituir os gânglios de base, que são estruturas responsáveis pela facilitação da execução de ações motoras, né? Por muito tempo acreditou-se que o núcleo caudado e o putame eles tinham as ações restritas à parte motora, mas hoje sabe-se que eles também têm uma participação no comportamento humano. Em estudos clínicos que foram feitos, constatou-se, né, que o striatum dorsal estaria comprometido de forma funcional e estrutural em pacientes, por exemplo, com compulsividade relacionada ao uso de substâncias químicas, né? Já o striatum ventral tem como principal representante o núcleo accumbens. O núcleo accumbens ele é uma estrutura que é ativada quando você tem uma experiência prazerosa. Essa experiência prazerosa faz com que haja um aumento dos níveis de dopamina, que se deve ao fato de que o núcleo accumbens ele recebe fibras, né, dessa região bem aqui, que seria a área tegmental ventral, que é uma região bastante dopaminérgica. Então, depois de uma experiência prazerosa, isso faz com que os níveis de dopamina aumentem. O núcleo accumbens ele é uma estrutura relacionada à progressão de experimentar eventos prazerosos e fazer com que eles evoluam para uma compulsividade viciosa, né? E isso está relacionado ao nosso sistema de recompensa, que o striatum ventral está envolvido. E nós temos o subcircuito da impulsividade, que vai incluir um componente striatal, né, que seria o nosso núcleo accumbens, e um componente também que vai fazer o controle inibitório, que seria o componente pré-frontal, que é representado pelo giro do cíngulo anterior e córtex pré-frontal ventromedial. Já o circuito da compulsividade vai incluir um componente striatal dorsal, né, núcleo caudado e putame, e também um componente pré-frontal que vai exercer o controle inibitório, no caso, na presença do córtex orbitofrontal. Em pessoas com impulsividade e compulsividade patológica, há uma hipoatividade dessas regiões pré-frontais que vão estar fazendo um controle inibitório e uma hiperatividade, né, dos núcleos ganglionares de base, né, no caso, os corpos estriatais, principalmente o núcleo caudado, o putame e o núcleo accumbens. E agora eu gostaria de citar, a título de curiosidade, alguns impulsos e compulsões patológicas, né, que são muitas, então só vou mesmo citá-las, algumas. Começando por impulsos e compulsões agressivas de auto- ou heterodestruição. Começando pela automutilação. A automutilação é impulso ou compulsão, seguido de um comportamento de autolesão voluntária. Essa automutilação ela pode ser leve e moderada, e vai estar relacionada principalmente a transtornos de personalidade, como borderline e TOC, mas também pode ser graves, né, que pode levar o indivíduo a extrair, por exemplo, o próprio olho, ou autoamputar algum membro do seu corpo, como por exemplo o pênis, né, que é mais comum em pacientes psicóticos. E essa psicose ela pode ser tanto ser devida a um transtorno quanto ao uso de alguma substância. A frangofilia, né, que leva a pensar em frango, mas não tem nada a ver, é um impulso patológico de destruir objetos que cercam o indivíduo, devido ao fato de o indivíduo estar em um estado de excitação impulsiva, intensa e agressiva. Ocorre nas psicoses, mas também pode acontecer em manias, intoxicações por alucinógenos, entre outros. A piromania é o impulso de aterrar fogo a objetos, ou lugares, prédios, entre outros. Bastante presente em transtornos de personalidade, como por exemplo a borderline.
Já os impulsos e compulsões relacionados à ingestão de substâncias ou alimentos, nós temos como principal representante a bulimia, que é um impulso irresistível de ingerir rapidamente grande quantidade de alimentos. Só que esse impulso é seguido de uma culpa e remorso do paciente, fazendo com que ele induza o vômito, né, para expelir essa grande quantidade de alimentos que ele comeu. A dipsomania é um impulso ou compulsão periódica para a ingestão rápida de grandes quantidades de álcool, nada que difere, né, de realmente um desejo de tomar alguma bebida alcoólica, por exemplo, algo realmente patológico. Geralmente, depois desses episódios, a pessoa costuma ter amnésia retrógrada, né, não consegue lembrar dos eventos com clareza. Já a potomania é a compulsão de beber água ou outros líquidos sem que haja sede exagerada. Isso difere dessa forma da polidipsia, por quê? Porque na polidipsia a pessoa tem sede exagerada. E é muito comum, por exemplo, essa potomania em esquizofrenia crônica. Em casos graves pode até levar à morte, né, devido à diminuição da concentração de sódio. E aqui, atos e compulsões relacionados aos comportamentos sexuais, antigamente eram chamados de perversões sexuais, mas devido à conotação moral do termo, né, hoje é chamado de parafilia. Nós temos vários: pedofilia, exibicionismo, voyeurismo, fetichismo. No caso, o exibicionismo seria o prazer, o impulso que a pessoa tem em sentir prazer em exibir partes íntimas contra a vontade daquelas pessoas que estariam assistindo, né. O voyeurismo seria o prazer, o impulso, né, o impulso em encontrar prazer assistindo outras pessoas tendo relações sexuais, ou também assistir pessoas se despindo sem que elas saibam, né? Fetichismo seria uma impulsão de encontrar prazer através de partes específicas de outra pessoa ou vestimentas, né? A zoofilia, também chamada de bestialismo, é uma atração sexual, né, a animais. Então a pessoa tem uma compulsividade nisso. E também tem compulsão pela masturbação, que a pessoa ela faz esse ato de forma constante, mesmo sem sentir mais prazer. E aqui outros impulsos e compulsões temos a poriomania, que é o impulso e comportamento de andar a esmo, viajar, desaparecer, ganhar o mundo, né, essa ilusão de ganhar o mundo, e é muito comum em pacientes esquizofrênicos. Cleptomania ou roubo patológico é a compulsão em roubar pertences de outras pessoas, sendo que o valor desses pertences não vai estar importando. O que importa mesmo é essa adrenalina causada pelo fato de estar fazendo algo proibido, assim, digamos. Jogo patológico é um transtorno no qual as pessoas têm a compulsividade em estar se envolvendo em jogos de azar. E a compulsão e dependência de internet e videogames tem sido algo que tem crescido bastante, né, nos últimos anos. E é isso, obrigado. Eu vou falar um pouco sobre a avaliação das alterações da volição. Para verificar as alterações da volição, nós temos a escala de impulsividade de Barrett, nós também temos esse teste de dependência da internet, que são essas formas de avaliação citadas ali no livro do Paulo. Mas além disso, nós temos outros testes para avaliar a compulsão sexual, a compulsão alimentar, a compulsão por compras. E eu vou exemplificar e detalhar cada uma dessas escalas. Falar aqui um pouco sobre a escala de impulsividade de Barrett. Ela é composta por 30 afirmações, e essas afirmações elas pontuam valem de 1 a 4 pontos. Raramente nunca 1 ponto, de vez em quando 2 pontos, com frequência 3 pontos, quase sempre 4 pontos. Por exemplo, eu tomo decisões rapidamente. Se a pessoa fizer isso quase sempre, ela vai preencher o quarto ciclo e vai pontuar 4 pontos. E isso é uma característica de uma pessoa impulsiva, por exemplo. São pessoas que agem por impulso, por exemplo, não analisam a decisão, já executa de forma quase imediata. Outra afirmação que tem aqui nessa escala, por exemplo, eu ajo por impulso. Ela vai marcar o círculo que ela acha. Então, por exemplo, essa escala, o paciente pode preencher sozinho, e caso ele não entenda alguma afirmação, tem alguma dúvida, ele pode perguntar para a pessoa que está ali aplicando essa escala. E depois esses resultados vão ser avaliados. Nós temos também o teste de dependência da internet, que é um teste que avalia o vício da utilização da internet. E isso é bem comum entre jovens, adolescentes, essa questão do vício no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, essa utilização das redes sociais de forma demasiada, onde se perde muito o convívio social e aumenta as relações virtuais. E esse teste de dependência da internet, ele vai avaliar o nível de dependência. E ele é composto por 20 perguntas, tem outro com 8. E as perguntas pontuam de 1 a 5. Por exemplo, vou ler algumas perguntas aqui. Com que frequência negligencia tarefas domésticas para passar mais tempo online? Então, quem nunca teve, por exemplo, uma casa para varrer, uma louça para lavar, alguma roupa para lavar, e querendo ou não, a internet ou a conversa com alguém atrapalha um pouco. Se isso ocorre frequentemente, você vai marcar 3. Se você faz isso sempre, 5, raramente 1. E no final, você vai ter a somatória dos pontos das 20 perguntas e você vai poder analisar a sua dependência. Por exemplo,
pessoas que geralmente negligenciam suas tarefas domésticas para passar mais tempo online, geralmente tem uma roupa para lavar, um tênis para limpar ou alguma coisa para fazer, e não faz por conta da internet, por causa do vício, aí fica com roupa amontoada, com a casa suja. Isso é uma característica comum de pessoas dependentes das mídias sociais. Por exemplo, outra pergunta que eu acho interessante. Com que frequência as suas notas ou trabalho escolar sofrem devido à quantidade de tempo que passa online? Quem nunca teve que estudar para uma prova, para um tutorial e a internet ou o Instagram deu uma atrapalhada legal, né? Então, eu recomendo cada um fazer esse teste, depois que terminar essa aula. São 20 perguntas rapidinhos para você avaliar seu nível de dependência. Por exemplo, outra pergunta. Com que frequência as pessoas que fazem parte da sua vida se queixam sobre a quantidade de tempo que passa online? Tem gente que passa o dia todo no quarto, mexendo no computador, jogando, e geralmente a mãe reclama disso. Então, essa é uma pergunta interessante também. Outra pergunta que eu acho interessante é a pergunta 14. Com que frequência perde o sono devido a estar na internet até muito tarde? Tem gente que tem esse comportamento sempre, né? Fica até 2, 3 da madrugada na internet, no outro dia acorda cansado, com sono, tarde. Isso prejudica a qualidade de vida, prejudica a saúde. Então, é uma coisa a se refletir. Então, aqui são 20 perguntas. E a pergunta 20 eu esqueci de colocar aqui. Mas aqui, por exemplo, se você pontuar de 20 a 49 pontos, você é um utilizador online médio. 50 a 79 pontos, você está a ter problemas ocasionais ou frequentes devido ao uso da internet. Então, sinal alerta aí, sinal amarelo. E 80 a 100 pontos, você utiliza a internet de forma intensiva e isso pode causar problemas significativos na sua vida. Então, depois cada um aí faz a soma dos seus pontos e avalia sua dependência. E essa foi a nossa apresentação sobre alterações da volia, sobre a volia. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o grupo.